Proporcionalmente, a carta aos Efésios é a carta de Paulo, à exceção da primeira carta aos Coríntios, que mais fala a respeito do Espírito Santo. E não podia ser diferente, já que a carta explica e expõe o que é a igreja, como Deus a concebeu antes da criação do mundo, como, mediante a obra do seu Filho, historicamente a concretizou, e o papel do Espírito Santo em chamar os eleitos de Deus e operar neles todo o bom prazer de Deus para o que eles foram também eleitos e predestinados. Então não é de admirar que Paulo fale tanto do Espírito Santo na carta aos Efésios, exatamente porque é o Espírito Santo quem na prática opera e atua das três pessoas da Trindade, sem, é claro, evitando o engano comum, pensando de que, sem exagerar demais a distinção das três pessoas da Trindade, porque onde uma está, as duas outras estão também, mas nós sabemos que é ao Espírito Santo que está atribuída a função de operacionalizar na história, de forma concreta, a igreja, como instituição, como corpo vivo de Cristo aqui nesse mundo. Daí então a importância dessa doutrina na carta aos Efésios. Essa doutrina também, a doutrina do Espírito Santo, ela tem recebido atenção nos últimos anos pelo caráter polêmico que foi dado a ela por algumas denominações cristãs surgidas mais recentemente. Nós nos referimos basicamente ao movimento pentecostal, que há cerca de 100 anos proclama a cristandade uma doutrina na qual o Espírito Santo recebe, no nosso entendimento, um destaque que não estaria bem de acordo com o ensino da palavra de Deus, especialmente o ensino da segunda bênção, como sendo uma experiência que se sucede à conversão, no qual o cristão é batizado com o Espírito Santo. E além disso vem a questão dos dons espirituais, de forma que é uma doutrina que tem provocado muita polêmica e questionamento entre os evangélicos, e é considerada uma das doutrinas que mais tem dividido os evangélicos hoje, exatamente a questão do papel do Espírito Santo no mundo de hoje, no mundo contemporâneo. Tudo isso está aqui introduzido por estas palavras do apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito do Espírito Santo como sendo o selo que Deus deu à sua igreja, a todos aqueles que creem. Essa doutrina também é importante porque na Bíblia a vida cristã e um caminhar com Deus são sempre atribuídos a uma operação do Espírito Santo. Então todo cristão verdadeiro que ama a Deus, ele vai querer estar cheio do Espírito Santo, ele vai desejar andar de acordo com o Espírito, guiado pelo Espírito Santo. Por isso essa doutrina se reveste de uma importância extraordinária. E é disso que nós vamos tratar nessa manhã, especialmente essas palavras de Paulo que nos dizem que nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Vamos nos recordar do que nós vimos até agora. Nessa primeira parte do capítulo 1, o apóstolo Paulo, nessa longa sentença que começa do verso 3 e vai até aqui, o verso 14, ele faz uma exposição da ação das três pessoas da Trindade na criação da igreja, na concepção e operacionalização da igreja. Do verso 3 até o verso 5, ele fala como o Pai nos abençoou antes da fundação do mundo em Cristo Jesus, com toda a sorte de bênção espiritual. E ele menciona duas bênçãos associadas à ação do Pai, que são a eleição, no verso 4, e a predestinação, no verso 5, como sendo resultado, ou como sendo as bênçãos especialmente derivadas do Pai para com a sua igreja. Antes da fundação do mundo, o Pai escolheu de entre a humanidade aqueles que ele quis e os predestinou para serem santos e irrepreensíveis diante dele. É a igreja, esse grupo composto dos eleitos e predestinados. Do verso 6 até o verso 12, nós vemos o apóstolo Paulo mencionando outras bênçãos de Deus, desta feita associadas com a pessoa do Filho, Jesus Cristo, como acesso a Deus, final do verso 6, a redenção e a remissão dos pecados, perdão dos pecados, no verso 7, o desvendamento ou a revelação do mistério
de Deus, do plano de Deus, no verso 9, e no verso 12, final do verso, no verso 11, que fomos feitos herança de Deus, mediante a ação de Jesus Cristo. São todas as bênçãos que Deus tem planejado, preparado e agraciado com elas o seu povo. E Paulo então termina esse discurso falando agora da pessoa do Espírito Santo. E nos versos que lemos nós temos aí a referência à terceira pessoa da Trindade, será a primeira referência, muitas outras virão nessa carta, onde o apóstolo Paulo se refere ao Espírito Santo como sendo, verso 13, o selo que Deus nos deu e nos colocou, e no verso 14 como sendo o penhor da nossa herança. Nós vamos nos concentrar nesta manhã exatamente nessa expressão, selados com o Espírito Santo da promessa. Se Deus permitir, na próxima vez nós falaremos sobre o Espírito Santo como penhor. Vamos então analisar a passagem. A primeira coisa que nós queremos destacar para os irmãos é o fato de que, como já observamos antes, a bênção do Espírito Santo, ou a presença do Espírito Santo, ela é garantida, ela é dada não a todos, mas, segundo diz o apóstolo Paulo, no final do verso 12 e no verso 13, somente àqueles que esperam em Cristo Jesus. Ele diz no início do verso 13, em quem também vós, cristãos, vós, irmãos a quem estou escrevendo esta carta, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. A presença do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, é alguma coisa que Deus destinou para o seu povo, para os eleitos de Deus. Muito embora o Espírito Santo haja no mundo em geral, através do que nós chamamos a graça comum, distribuindo dons, abençoando pessoas, despertando a imaginação, guiando os homens no descobrimento do mundo que Deus criou. Entretanto, na sua operação salvadora e santificadora, o Espírito Santo é dado somente para o povo de Deus. É um privilégio do povo de Deus, é um privilégio exclusivo do povo de Deus, a presença do Espírito Santo como selo e como penhor da herança que Deus tem reservada para nós. E que grande privilégio é esse? O mundo não pode receber o Espírito Santo, foi isso que Jesus Cristo disse aos seus discípulos. Ele disse que mandaria um outro Consolador, que o mundo não pode receber, que o mundo não pode conhecer, mas nós podemos, porque fomos salvos, perdoados, purificados dos nossos pecados pelo sangue de Jesus, e onde o sangue é aplicado, o Espírito de Deus vem habitar de forma redentora e santificadora. Portanto, é um privilégio para a igreja, para o povo de Deus, ter o Espírito Santo. E a segunda coisa que nós queremos mencionar aqui no texto é que o apóstolo Paulo se refere ao Espírito Santo como sendo o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que é o Espírito Santo que Deus prometeu dar ao seu povo. E é evidente que Paulo está falando das promessas que nós temos no Antigo Testamento, feitas pelos profetas, de que Deus haveria de derramar o seu Espírito sobre o seu povo. Não é que o Espírito Santo não atuava no Antigo Testamento, ele estava presente, ele estava no meio do povo de Deus, porque no Antigo Testamento a salvação era idêntica à salvação que nós temos hoje, apenas administrada em forma simbólica, através de figuras, em sombras. Mas o Espírito Santo estava presente no Antigo Testamento. Ele regenerava, ele habitava no meio do povo de Deus, ele santificava, ele transformava, enfim, ele fazia todas as operações. Mas Deus havia prometido no Antigo Testamento uma dispensação especial, um momento especial, uma fase especial na vida do seu povo, em que o Espírito Santo seria derramado com abundância sobre o seu povo. Não somente a presença do Espírito, mas uma presença abundante, com mais poder, com maior graça, dando mais clareza aos ensinamentos da palavra de Deus, alcançando um número maior de pessoas. Por exemplo, se você abrir sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, ali nós encontramos
uma destas promessas que nós temos no Antigo Testamento, de que um dia Deus haveria de derramar o seu Espírito de uma forma abundante sobre o seu povo. Diz o texto de Joel 2:28, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Que dias são estes? Era o reinado futuro do Messias. Seria a inauguração do dia do Senhor. Seria o tempo da nova aliança, em que Deus derramaria com abundância o seu Espírito, com sinais e prodígios extraordinários, marcando assim uma nova fase na vida da igreja. Não só o profeta Joel, mas você encontra também em Ezequiel, você encontra em Isaías, várias promessas de que Deus haveria de derramar o seu Espírito de uma forma especial. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos esta promessa sendo melhor explicada por João Batista, o precursor de Jesus. No Evangelho de no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nós lemos, a partir do verso 7, a pregação de João Batista a respeito da chegada do Messias, de Jesus. Ele diz assim: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Em Mateus, nós temos uma versão mais completa das palavras de Jesus, das palavras de João Batista, a partir do capítulo 3, verso 11 de Mateus. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui João Batista toma essa promessa do Antigo Testamento, de que um dia Deus haveria de derramar o seu Espírito abundantemente sobre o seu povo, e ele explica mais detalhadamente o que isso significa, lembrando que a revelação de Deus é progressiva. Portanto, a João Batista foi dado conhecer mais do que a Joel, dentro do progresso da revelação. Ele diz que esse batismo com o Espírito, ou esse derramamento do Espírito, será feito pelo Messias. É o Messias quem vai fazer isso. É ele quem vai cumprir aquela promessa que Deus havia feito de derramar abundantemente o seu Espírito sobre toda a carne. E que essa obra do Espírito Santo está associada com a obra de salvação e de julgamento que o Messias vai fazer. Tanto é que depois de dizer que o Messias vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, aí no verso 11, ele explica no verso 12 o que é que isso quer dizer. Ele diz no verso 12 que ele tem uma pá na mão, e com ela ele vai limpar a sua eira e vai tirar o trigo e vai guardar. Ou seja, ele está usando aqui a figura de um agricultor que, uma vez recolhido o trigo, coloca o trigo para secar, depois ele vai fazer a separação entre o grão do trigo e a palha. Ele toma o grão do trigo com a sua pá de entre o monte, não é? De entre o que está espalhado na eira, e ele guarda aquilo ali. Isso é o batismo com o Espírito Santo e tem a ver com a salvação. Mas ele continua dizendo, ele vai tomar a palha e vai queimar em fogo inextinguível, que é o batismo com fogo. Então o batismo com o Espírito Santo tem a ver com a obra da salvação que o Messias vai fazer, e o batismo com fogo tem a ver com queimar a palha em fogo inextinguível, ou seja, o juízo que o Messias vai executar sobre os ímpios e sobre aqueles que se recusam a acreditar na palavra de Deus. Eu sei que às vezes em algumas igrejas evangélicas é feita uma confusão e o pessoal pensa que batizar com o Espírito Santo e com fogo é a mesma coisa. Tanto é que os irmãos dizem, Senhor, batiza-me com fogo. Não ore assim, meu irmão. Porque o batismo com fogo aqui é o juízo que o Messias vai executar,
é ele tomar palha e queimar em fogo inextinguível. É o juízo de Deus. E tem a ver com a obra do Messias de salvação, batismo com o Espírito Santo e condenação dos ímpios, batismo com fogo. Batismo com fogo. A não ser que você queira dizer assim: Senhor, que o fogo do teu Espírito queime os resíduos do pecado do meu coração. Assim como o fogo purifica a prata e o ouro, que o teu bendito Espírito Santo assim santifique no íntimo do meu coração. A não ser que você queira dizer isso. Mas no sentido do texto, o batismo com fogo é o batismo de juízo para condenação. Portanto, quando for orar por isso, ore com cuidado. Ore com cuidado. Então, queridos, aqui nós vemos essa palavra de João Batista a respeito do Espírito prometido. O próprio Senhor Jesus toma essas promessas do Antigo Testamento e as aplica ao seu povo. O Evangelho de João, por exemplo, a partir do capítulo 13 até o capítulo 16, ali nós encontramos inúmeras referências do Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos: eu vou mandar o Espírito Santo. Depois, eu não vou deixar vocês órfãos, mas o Consolador virá para vós. Ele vai estar no meio de vós, porque habita convosco e estará em vós. E especialmente depois da sua ressurreição, todos nós estamos bastante familiarizados, por exemplo, com Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Quando os discípulos, após a ressurreição, indagam de Jesus a respeito da restauração de Israel, e o Senhor Jesus diz no verso 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aqui mais uma vez, Jesus está prometendo o Espírito Santo. Os profetas prometeram, João Batista prometeu, Jesus prometeu aos seus discípulos que mandaria o Espírito Santo sobre eles, com poder e autoridade, para que eles pudessem ser testemunhas até os confins da terra. Portanto, quando o apóstolo Paulo, voltando agora a Efésios capítulo 1, quando ele diz aos crentes de Éfeso que eles foram selados com o Santo Espírito da promessa, é a essa promessa que ele está se referindo. A promessa do Espírito Santo, feita por Deus desde o Antigo Testamento, ratificada por João Batista, ratificada pelo Senhor Jesus e agora cumprida já na vida da sua igreja. Deus cumpriu a promessa que fez, de que ele haveria de enviar o seu Espírito em plenitude, em abundância, com poder e grande glória sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Mais uma vez dizemos, não é que o Espírito Santo não estava no Antigo Testamento, não é que não agia no Antigo Testamento, só que agora, após a vinda de Cristo, com sua vitória, com a sua exaltação, o Espírito Santo age de uma forma mais abundante, mais clara, mais poderosa no meio do povo de Deus. E ele veio então para fazer todas estas coisas que os profetas haviam falado, João Batista havia dito e o Senhor Jesus ratificado. Ele veio para confirmar a exaltação de Cristo Jesus. Nós lemos no livro de Atos, capítulo 2, verso 33, se vocês, por gentileza, quiserem abrir comigo a palavra de Deus. O apóstolo Pedro pregando no dia de Pentecostes e explicando o que é que acontecia ali, naquele momento extraordinário da vida da igreja, com a descida do Espírito Santo. Ele diz, capítulo 2, verso 33, exaltado, pois, à destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Veja só, o que ele está dizendo aqui? Ele está explicando às multidões o fenômeno da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E ele diz aí que Cristo foi exaltado à direita de Deus Pai e recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo. E aí derramou esse Espírito Santo sobre a igreja. Ou seja, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a vinda do Espírito no dia de Pentecostes, era a prova que Pedro está apresentando de que Jesus Cristo havia ressuscitado dos mortos e que estava exaltado à direita de Deus. A presença do Espírito Santo é a prova de que Cristo foi recebido na glória, foi aprovado por Deus, recebeu do Pai a promessa e derramou a promessa.
A presença do Espírito Santo em nossos corações, na vida da igreja, é a confirmação de que nós temos de que Jesus está vivo à direita de Deus, porque o Espírito só teria sido mandado se ele tivesse ressuscitado e sido exaltado e aprovado por Deus à sua direita. Há uma história no Antigo Testamento de que quando José foi levado, vendido pelos seus irmãos para o Egito, seu pai Jacó chorou muito e pensou que o filho tinha morrido. Muitos anos depois, quando finalmente José se revela aos seus irmãos lá no Egito, ele quer buscar o seu pai para vir morar com ele no Egito. E os irmãos então chegam lá em Canaã e dizem a Jacó: José está vivo. E Jacó não acredita. Aí diz o texto que quando Jacó viu os carros e as carruagens que vieram do Egito, mandadas por José, cheias de bênçãos, de cereais, de milho, de riquezas e tudo mais, aí então foi que ele acreditou. Ele não viu José. Os seus filhos é que disseram: ele está exaltado lá no Egito. Jacó não viu seu filho exaltado no Egito, mas viu as carruagens que ele mandou, cheias de víveres, de bênçãos, de dons e de riquezas. E aí ele acreditou. Essa é a função do Espírito Santo. Nós não estamos vendo o Senhor Jesus exaltado à direita de Deus, mas o Espírito Santo que foi enviado por ele é a prova de que ele está exaltado à direita de Deus, de que ele está sentado à majestade, à direita da majestade nas alturas. Então o Espírito veio primeiro para confirmar a exaltação do Senhor Jesus, para servir de prova, de evidência para nós de que ele está vivo e que ele reina e que ele um dia haverá de voltar. Ele veio, em segundo lugar, para capacitar o povo de Deus para realizar o seu serviço aqui nesse mundo, o serviço divino, com poder e com autoridade. Deus não nos deixou sós aqui na tarefa de evangelização, ele não nos deixou desassistidos no nosso dever de lhe prestar culto e de viver uma vida santa e de praticar boas obras. Deus manda o seu Espírito exatamente para que tenhamos o poder, a graça, a capacidade de fazer tudo aquilo que Deus determina. O Espírito Santo é o grande dinamizador da igreja. É através dele, mediante a sua ação, que nós podemos fazer o que Deus nos manda aqui. Ele veio também para nos guiar e para nos confortar. Ele é o mestre dos cristãos. Ele é a unção que Deus nos deu, que nos ensina todas as coisas. Ele nos guia a toda a verdade. Ele nos ensina aquilo que Cristo nos deixou. Ele ilumina o nosso entendimento e nos conforta com as palavras da Escritura. É Ele quem, em termos gerais, para não nos alongarmos na relação interminável das suas bênçãos, é Ele, em linhas gerais, que realiza na prática aquela salvação que foi planejada pelo Pai e conseguida pelo Filho. Voltando agora, então, ao ensino de Efésios capítulo 1. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo foi dado. O Espírito da promessa veio exatamente para que esta salvação fosse realizada na prática. E, queridos, alguém pode perguntar: mas então quando é que veio exatamente o Espírito Santo? E a resposta é que ele veio no dia de Pentecostes. Em Atos capítulo 2, nós lemos no verso 1 em diante: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos os discípulos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Uma multidão foi atraída pelo fenômeno. Pedro se levanta para explicar o que acontece, e ele diz no verso 16: o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O apóstolo Pedro então nos explica que o cumprimento da promessa da chegada do Espírito Santo acontece no dia de Pentecostes. Em Pentecostes ele veio de uma vez por todas ficar com a igreja, habitar na igreja de Cristo Jesus.
Pentecostes, portanto, é um momento histórico na história da igreja. É um momento definido na história da igreja de cumprimento daquela promessa. Eu sei que tem irmãos hoje que oram por um segundo Pentecostes e que pedem que Deus repita Pentecostes na sua vida. Meus irmãos, como parte da história da salvação, Pentecostes pode ser repetido tanto quanto a crucificação de Cristo pode ser repetida, tanto quanto a ressurreição de Cristo pode acontecer outra vez na história. Da mesma forma que a morte de Cristo, a sua ressurreição, fazem parte, são eventos da história da salvação e, portanto, irrepetíveis. Da mesma forma, o dia de Pentecostes é um evento histórico ligado à morte e ressurreição de Cristo Jesus. Faz parte daqueles atos de Deus na história que compõem a história da redenção e, portanto, não pode se repetir como evento histórico, como a vinda do Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo já veio. Ele já está presente na igreja. Nós não precisamos de um outro Pentecostes. O que nós precisamos é nos encher desse Espírito. O que nós precisamos é deixar que Ele controle a nossa vida. É sermos enchidos continuamente dele, de buscar o seu poder e a sua glória. Mas Ele já está em nós. Eu sei que muitos irmãos pedem a Deus um batismo com o Espírito Santo, ou uma plenitude, ou que repita Pentecoste na vida deles ou na vida da igreja. Na verdade, a intenção é: Senhor, o que eles querem dizer é: Senhor, nós queremos experimentar o teu poder, o poder do Espírito Santo que nós vemos no livro de Atos. Nós queremos ser uma igreja diferente, nós queremos fazer a diferença do mundo. Eu não tenho nada contra essa oração, a não ser a terminologia. E eu penso que a terminologia é importante. Historicamente falando, Pentecostes não se repete. É um evento que faz parte da história da salvação. O que nós pedimos a Deus é que Ele nos encha do seu Espírito, que Ele nos capacite a fazer a sua vontade, que Ele nos dê graça e poder para fazer aquilo que Ele deseja fazer. Aquilo que Ele deseja fazer. Deus já cumpriu a sua promessa. O Espírito da promessa já veio. Ele já habita no povo de Deus. E Ele sela todos aqueles que lhe pertencem. É nesse sentido, então, que Ele é um selo no povo de Deus. Vamos pensar um pouquinho ainda dentro dessa linha. O que é que essa expressão selo significa? Porque o apóstolo Paulo diz que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Nós já vimos o que é que significa essa expressão Santo Espírito da promessa, ou seja, o Espírito prometido. Ele já veio em Pentecostes, Deus cumpriu essa promessa, Ele está na igreja. E todo verdadeiro cristão tem o Espírito Santo morando nele como selo. O que é que significa isso? Que Deus nos dá o seu Espírito como selo. Em linhas gerais, isso significa que o Espírito Santo é o selo de todas estas promessas e bênçãos que nós já vimos aqui. Deus nos elegeu, nos diz aí o capítulo 4, primeiro no verso 3, é dito que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Então, essa bênção nos foi dada antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, Deus já abençoou o seu povo. Diz também no verso 4 que Ele nos escolheu, mas isso foi antes da fundação do mundo. E diz no verso 5 que Ele também nos predestinou para sermos filhos adotados, para sermos santos. Mas isso foi antes que nós nascêssemos. Diz aí também no verso 7 que Cristo, pelo seu sangue, nos redimiu e perdoou os nossos pecados. Mas isso foi há 2000 anos. Nenhum de nós aqui foi nascido, mesmo o mais antigo. Diz também que Deus revelou o mistério da sua vontade em Cristo Jesus no verso 9. Mas isso foi há 2000 anos na vinda do Senhor Jesus. E diz também que nós fomos feitos herança. Todas estas bênçãos, elas foram dadas e concretizadas antes que nós nascêssemos. Como é que hoje, vivendo tanto tempo depois que estas coisas aconteceram, como é que nós hoje podemos experimentar estas coisas? A resposta é a operação do Espírito Santo. Ele sela estas coisas no coração do povo de Deus, no sentido de que Ele traz estas coisas e Ele as aplica ao coração do povo de Deus. É Ele quem faz o elo entre o presente e o passado. É Ele quem faz com que estas bênçãos se tornem realidade em nossa existência no dia de hoje. Eu não estava na eternidade
quando Deus decretou a igreja e fez a sua escolha e a predestinação. Eu não estava lá no Calvário, quando Cristo morreu. Eu não estava lá no jardim, quando Ele ressuscitou. Não estava em Jerusalém, quando Pentecostes veio e aconteceu. Mas como é que então eu participo destas coisas? Como é que elas se tornam uma realidade para mim ao ponto de que eu posso viver hoje exatamente da mesma forma como aqueles discípulos viveram, ter a mesma fé, experimentar as mesmas realidades que os meus irmãos experimentaram há 12.000 anos atrás? Como é que isso é possível? A resposta é que essa continuidade da igreja, das bênçãos, é garantida pela presença do Espírito Santo no meio do povo de Deus. É Ele quem toma os benefícios de Cristo e aplica ao coração do eleito, no tempo e no espaço e na história, no momento certo. É Ele quem faz com que todas estas bênçãos sejam realidade em minha vida. Cristo morreu por mim há 2.000 anos, mas eu experimento a realidade do perdão de pecados obtido por Ele, hoje no presente, pela mediação do Espírito Santo, pela operação do Espírito Santo, aplicando a justificação, a santificação na minha vida e no meu coração. Cristo conquistou para a sua igreja os dons, Ele derramou o Espírito Santo, o poder do Espírito, para que nós pudéssemos cumprir a sua vontade. Como é que eu experimento isso hoje? Pela ação do mesmo Espírito. Ele é quem operacionaliza, Ele é quem torna possível todas estas coisas na igreja, em todas as épocas, em todo lugar. É por isso que Ele é chamado aqui de o selo de Deus, porque garante a continuidade, a inviolabilidade. Ele autentica a igreja, ele é a marca de que nós somos o povo que pertence a Deus. É isso que o selo faz. Estas promessas são seladas em nosso coração pela presença do Espírito Santo. É por isso que ele é chamado de selo. Agora deixe-me ir para mais uma pergunta, uma questão relacionada aqui, que está mencionada no texto e que tem sido polêmica também entre os evangélicos. Quando é que este selo ocorre na prática? Eu sei que historicamente o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e a promessa foi cumprida e Ele está conosco para todo sempre. Mas quando é que na minha experiência como cristão eu sou selado com o Espírito Santo? Quando é que isso acontece? E mais uma vez aqui nós temos que enfrentar as diferentes posições que existem dentro da cristandade a respeito disso. Cristandade em geral. Primeiro vou mencionar a opinião da Igreja Católica. A Igreja Católica durante séculos ensina que esse selo do Espírito Santo, ele é equivalente ao batismo e que, portanto, todo aquele que é batizado na infância, dentro da Igreja Católica, ele tem os pecados, o pecado original removido, e ali ele é selado com o Espírito Santo. Este selo do Espírito é administrado no batismo da criança. Quando a criança é batizada por um sacerdote católico, então ela é selada com o Espírito Santo e, portanto, já destinada à salvação. É claro que nós discordamos desta realidade, em primeiro lugar porque não é esse o ensinamento bíblico. Não é isso que a palavra de Deus nos diz, não é isso que ela nos ensina. Muito embora o batismo seja necessário e importante, e nós incluímos os nossos filhos no batismo, mas quando os evangélicos reformados estão batizando seus filhos, nós não estamos com isso dizendo eles estão sendo salvos agora pela água do batismo. Nós não acreditamos em regeneração batismal, ou seja, que pelo batismo a criança é regenerada, recebe o Espírito Santo e entra no corpo de Cristo. Não. Para nós o batismo é o selo da aliança, é um selo externo de que aquela criança nasceu dentro do povo de Deus. Isso não tem nada a ver com a situação dela diante de Deus ou do relacionamento dela diante de Deus. É uma decisão que ela terá que fazer individualmente quando chegar o momento em que ela vai por si só crer no Senhor Jesus e receber o Senhor Jesus. Então nós rejeitamos esse posicionamento da Igreja Católica, que o selo do Espírito Santo é alguma coisa que é dado à criança no ato do batismo. Segundo posicionamento é de alguns puritanos antigos. Alguns puritanos antigos, que estão hoje representados pelo ensino de Martin Lloyd-Jones mais recentemente, eles dizem que esse selo do Espírito Santo é uma experiência posterior à conversão, que nós somos regenerados, salvos, perdoados, aceitos e adotados por Deus
quando nós nos convertemos, mas o selo do Espírito Santo é uma experiência posterior em que Deus nos dá segurança de salvação e certeza de salvação. Esse pensamento é defendido por Martin Lloyd-Jones no livro dele, Avivamento, e nos comentários que ele faz na carta de Paulo aqui aos Efésios e em Romanos. E nesse ponto, o grande expositor Martin Lloyd-Jones está praticamente sozinho. Ele é uma voz solitária defendendo isso, como também eram praticamente vozes isoladas nos antigos puritanos defendendo essa posição de que o batismo com o Espírito Santo é alguma coisa que vem depois da conversão. Veja bem, esses antigos puritanos e Martin Lloyd-Jones, eles não estão dizendo que a gente se converte e não tem o Espírito Santo. Nós nos convertemos e temos o Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, no pensamento deles. O que eles dizem é que essa experiência de selagem do Espírito Santo tem a ver com certeza de salvação e alguma coisa que acontece depois. E inclusive eles usam o termo batismo com o Espírito Santo, dizendo que é uma experiência que acontece depois da conversão. É interessante que esse ensino de Martin Lloyd-Jones, com o qual eu evidentemente discordo, mas ele abriu uma porta para a teologia reformada dentro dos pentecostais, da igreja pentecostal. Porque os pentecostais, lendo um reformado feito Martin Lloyd-Jones, dizem: ei, ele acredita também no batismo com o Espírito Santo. Eu estive em Natal há 3 semanas passadas, fui pregar passei uma semana dando aula no Seminário de Cristo, em Natal, que é um seminário da Igreja de Cristo, uma igreja nordestina, que começou há 70 anos, quando um pastor da Assembleia de Deus cansou do arminianismo da Assembleia de Deus, virou calvinista e saiu, e fundou uma igreja pentecostal reformada, né, que é a igreja de Cristo. E eles têm esse seminário lá. Começou o ano passado, eles não tinham seminário, nenhum dos obreiros era formado, eram pessoas sem formação teológica, mas como eram líderes, então eles viravam pastores. Não tinha formação teológica nenhuma. Começaram o seminário do ano passado e começaram a convidar alguns pregadores pelo Brasil afora para dar aula lá, e eu tive o privilégio de ser um deles. Tínhamos 90 alunos fazendo o curso sobre interpretação bíblica, 95% eram pentecostais. Igreja pentecostal, Deus é amor. Igreja pentecostal, fogo santo. Igreja pentecostal, missão renovada no Brasil. Igreja, missão pentecostal. Eu nunca tinha ouvido falar de metade daquelas igrejas que estavam ali representadas. Mas uma coisa todos eles tinham em comum: eles já tinham sido influenciados pela teologia reformada, senão não teriam chamado um reformado para falar. E uma das coisas que eles disseram que gostaram muito de Martin Lloyd-Jones era exatamente porque Martin Lloyd-Jones tinha essa posição de que depois da conversão você tem uma experiência que é o selo ou o batismo do Espírito Santo, mesmo que não seja a mesma coisa que os pentecostais defendem. Bom, pelo menos para isso serviu, né? Serviu de ponte para nós então chegarmos e falarmos sobre as grandes doutrinas da graça, de como interpretar a Bíblia da forma correta. Nós discordamos dessa avaliação de Martin Lloyd-Jones, e isso eu já escrevi há cerca de 6 ou 7 anos passados, um artigo exatamente sobre isso, foi publicado na revista Fides Reformata, exatamente porque o argumento dele e dos antigos puritanos se baseia num engano exegético, que ele diz que aqui no verso 13 existe uma sequência. Ele diz assim: primeiro nós ouvimos, depois nós cremos e depois somos selados. É uma sequência histórica e, portanto, não quer dizer que são 3 coisas que acontecem ao mesmo tempo. Pode ter um espaço entre você crer e ser selado com o Espírito Santo. Inclusive entra em análise gramatical, dizendo que a expressão foste selados está num determinado tempo do verbo grego, que indica que é uma ação posterior. Aliás, o verbo crer aí, também crido, ele está num tempo do verbo grego, que significa que é uma ação anterior à ação do selo. Só que tem uma outra regra em grego que diz que quando um verbo está num determinado tempo, no passado, e o verbo seguinte também está no passado, significa uma ação simultânea, e não uma ação que vem depois da outra. Portanto, o que o termo está dizendo aqui é que essa selagem acontece concomitantemente e ao mesmo tempo, simultaneamente, em que nós cremos. E o argumento, portanto, ele rui por terra.
Então nós rejeitamos essa interpretação dos antigos puritanos e defendida por Martin Lloyd-Jones. Agora, lembrando que não são todos os puritanos que defendiam esta posição, nem todos os presbiterianos, apenas um punhado deles, dos quais Martin Lloyd-Jones é uma voz isolada nos dias de hoje dentro da comunidade reformada. A terceira posição é a posição pentecostal, que diz que este selo do Espírito, ou batismo com o Espírito Santo, é alguma coisa que acontece depois que nós nos convertemos e que tem a ver com falar em línguas, tem a ver com sonhos e visões e poder para realizarmos a obra de Deus. E, via de regra, é apelado para o livro de Atos para se defender esse ponto. Os discípulos já eram crentes quando o Pentecostes aconteceu, mas eles receberam o Espírito Santo e eles já eram crentes. Quando Paulo vai pregar o Evangelho em Samaria, aliás, quando o Evangelho é pregado em Samaria através de Filipe, muita gente em Samaria se converte, aceita o Evangelho, é batizada, e quando os apóstolos vão ali, impõem as mãos, e eles recebem o Espírito Santo. Eles já eram crentes também. Quando Paulo chega em Éfeso, e encontra discípulos de João Batista, prega o Evangelho, eles creem no Evangelho, Paulo impõe as mãos e o Espírito Santo vem sobre eles. E aí as experiências do livro de Atos, então, são vistas como o padrão de como isso deve acontecer. Ou seja, primeiro a gente se converte e depois tem a experiência de Pentecostes ou do batismo com o Espírito Santo. A resposta que nós damos para isso é muito simples. O livro de Atos narra o período de transição da antiga aliança para a nova aliança. Está narrando o período de transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E essa transição aconteceu de uma vez por todas, quando o Evangelho, a igreja deixa de ser o povo de Israel e passa a ser uma comunidade internacional. Em cada um desses casos que acontece no livro de Atos, em que o Espírito Santo vem depois da conversão, em todos estes casos foi sobre grupos distintos, para mostrar que agora eles também estavam sendo incluídos. No caso dos discípulos é o cumprimento da promessa. O padrão para nós não é o que aconteceu ali sobre os discípulos, mas é o que Pedro disse para a multidão. O que é que Pedro disse para a multidão? Arrependam-se, creiam em Jesus Cristo e vocês receberão o Espírito Santo. Então esse é que é o padrão para a igreja, e não a experiência dos apóstolos, que estão exatamente na porta da transição de dois mundos, do Antigo Testamento para o Novo. O que aconteceu, por exemplo, entre os samaritanos, por que é que foi depois a vinda do Espírito Santo sobre os samaritanos? Porque os samaritanos eram um grupo que ficava entre os judeus e entre os gentios. Era um grupo excluído de ambas as comunidades. E era preciso dizer que eles também faziam parte da igreja. Daí eles receberam a experiência similar àquelas que os apóstolos receberam no dia de Pentecostes. Mesma coisa os discípulos de João Batista em Atos capítulo 19. Então cada uma dessas experiências no livro de Atos tem como objetivo mostrar a transição do Evangelho saindo de Israel e para a igreja em geral, e não se constitui o padrão para a igreja. O que nós vamos encontrar, o padrão para a igreja, com respeito a isso, é nas cartas que os apóstolos escreveram para as igrejas, como essa aqui, por exemplo, onde Paulo diz, e aqui é que entendemos a posição certa, que quando nós ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, e quando nós cremos nesse Evangelho, aí somos selados com o Espírito Santo da promessa. O selo, de acordo com Paulo, esse selo do Espírito é algo que ocorre ao mesmo tempo em que nós cremos. Ao mesmo tempo em que nós cremos. Ele diz a mesma coisa, se você me acompanhar, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Escrevendo aos crentes de Éfeso, e note bem, a igreja de Éfeso era uma igreja bastante misturada. Tinha crente carnal, não é? Segundo 1 Coríntios 3, tinha crente vivendo em imoralidade, fazendo mau uso dos dons espirituais, mas veja como Paulo se refere a eles, dizendo no verso 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer gregos, quer judeus, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só
Espírito. Paulo fala como se a experiência do batismo com o Espírito Santo e beber do Espírito Santo fosse uma experiência comum de todos os crentes. Não é para alguns crentes especiais, não é para alguns crentes destacados ou para algumas pessoas que chegaram a merecer isso aí através do seu esforço, mas é alguma coisa que realmente é dada por Deus a todos os seus filhos, a todos os seus filhos. Então essa é a posição que nós entendemos que é a correta, ou seja, que quando nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho que nos salva, e nós cremos naquela palavra, então nós somos selados com o Espírito Santo. Ele vem selar em nosso coração todas estas promessas que Deus fez, nos santificando, nos trazendo segurança, ousadia e poder para testificar de Cristo Jesus. Em resumo, meus irmãos, não há nada que se compare com esse privilégio. Todo verdadeiro cristão, ele foi selado com o Espírito Santo da promessa. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele tem a presença de Deus em seu coração. E é um privilégio de todo verdadeiro filho de Deus. Mas em conclusão nós perguntamos, por que então a presença do Espírito Santo não é evidente em todos que professam crer em Cristo Jesus? Por que a presença do Espírito Santo não é aparente na vida dos membros da igreja? A razão é, primeiro, porque existem muitas pessoas, sempre em todas as igrejas, que professam o cristianismo, que estão ligadas à igreja, mas não é uma relação verdadeira. São o que nós chamamos de crentes professos, mas não convertidos. E, portanto, não têm o Espírito Santo no seu coração. Eles podem frequentar as igrejas, eles podem fazer parte de atividades das igrejas, eles dão dízimo, ofertas e vivem relacionados, fazendo os trabalhos que são oferecidos na igreja, participam das atividades e dos eventos, mas não há aquela vida que só o Espírito de Deus pode dar. Falta-lhes graça, falta-lhes aquele poder para viver o Evangelho, para mortificar o pecado, falta-lhe amor a Deus, amor ao Evangelho, amor a outras pessoas. É apenas uma coisa de aparência, mas não há vida, não há vida. Então é falta de conversão. É falta de conversão. Há pessoas ligadas à igreja, mas que na verdade elas não são convertidas. Por isso não têm o Espírito Santo. A outra razão é que pode haver pessoas genuinamente convertidas, que têm o Espírito Santo, mas que o entristecem por causa dos seus pecados. Aqui mesmo na carta aos Efésios, nós veremos isso na sequência das mensagens, o apóstolo Paulo vai dizer à igreja: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo habita em nós, está em nós, é o selo da nossa redenção, mas é possível que nós o entristeçamos com os nossos pecados. Nós podemos abafar a voz do Espírito Santo na nossa consciência, nós podemos resistir aos seus esforços de santificação, nós negligenciamos os meios de graça através dos quais Ele opera em nós, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de orar, deixamos de pedir a Deus que nos encha do Espírito, que é uma ordem que Paulo vai dar aqui aos cristãos: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Devemos buscar a plenitude do Espírito, ser tomados por Ele, controlados por Ele. O fato de que fomos selados com o Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós, que Ele atua no meio da igreja, não é uma garantia de que todas estas coisas vão acontecer automaticamente. A Bíblia nos manda buscar a plenitude do Espírito, nos manda viver de acordo com o Espírito, andar no Espírito e fazer a vontade do Espírito em nós. Eis a razão pela qual a presença do Espírito não é evidente na vida de muitos que estão nas igrejas, porque o abafam, entristecem-no, negligenciam os meios de graça e não buscam a sua plenitude. E eu quero terminar fazendo então essa aplicação, em primeiro lugar, aos professos da igreja, perguntando: qual é a evidência que você tem de que foi selado com o Espírito Santo da promessa? Qual é a evidência que você tem na sua vida? Como é que você pode dizer que você foi selado com o Santo Espírito da promessa e ao mesmo tempo você não consegue libertar-se do mau hábito pecaminoso? Você não consegue deixar o pecado, lutar contra o pecado.
Como pode o Espírito de Deus habitar numa pessoa que ama o mundo, que vive de acordo com o mundo, fala de acordo com o mundo, tem prazeres mundanos, tem prazer nas coisas do mundo? Como o Espírito Santo pode estar numa pessoa assim? Que anda segundo a carne, que quebra conscientemente a lei de Deus, que desobedece a Deus, e ele sabe que está desobedecendo, que fica adiando o momento de se arrepender, de se converter dos seus pecados, de viver uma vida santa. Como você pode dizer que você tem o Espírito Santo e que foi selado com o Espírito Santo? Está na hora de despertar, de analisar a sua vida. O inferno é uma realidade. O batismo com fogo para a destruição é uma realidade. Deus já tem um dia preparado em que Ele vai derramar a sua ira sobre os impenitentes, sobre os falsos profetas, sobre os hipócritas. Deus tem um dia preparado. Nós não podemos brincar com esta realidade. A sua alma que está em jogo, a felicidade eterna da sua alma que está em jogo. Examine a sua vida e a sua consciência diante de Deus com seriedade. Não adie nem mais um minuto, nem mais um dia. Mas reflita diante de Deus. Nós estamos lidando com verdades eternas, sublimes, solenes, que vão determinar o futuro da sua alma, a sua felicidade eterna ou seu sofrimento eterno no inferno de fogo. Faça essa pergunta a você. Qual é a prova que eu tenho de que o Espírito Santo habita em mim? De que eu fui selado com esse Espírito para a redenção? Examine sua vida. Examine o seu coração. Por último, uma palavra, aqueles verdadeiros cristãos que têm o Espírito de Deus, mas que se veem desanimados pela luta, pelos conflitos, pelos problemas, pelas tribulações dessa vida. Confie no que Deus diz. O selo do Espírito garante que Deus vai terminar aquilo que Ele começou. A presença do Espírito Santo em nós é a garantia que Deus vai terminar a boa obra e que Ele haverá de conduzi-lo no meio dos sofrimentos, no meio das provações. O consolo do Espírito Santo virá no tempo certo. Às vezes parece que Ele nos deixa, mas Ele faz isso para provar o nosso coração. Não desanime no meio das angústias e das dificuldades. No tempo certo de Deus, o Consolador virá a você e falará ao seu coração palavras inefáveis de conforto, que vão encher o seu coração de alegria e vão trazer você à exultação, a um lugar de tranquilidade, ao ribeiro de águas, aos pastos verdejantes prometidos no Salmo 23. Aguarde no Senhor o momento da libertação, quando o Espírito de Deus que habita em nós haverá de fazer isso. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de sermos cheios desse Espírito, para que essa igreja possa ser tudo aquilo que Deus deseja que ela seja. Não pela nossa força, mas no poder do Santo Espírito da promessa. Fiquemos em pé e vamos orar a Deus nesse instante. Em seguida nós cantaremos o hino que está anunciado no boletim. Oremos. Senhor, nós te damos graças porque nos destes o Espírito Santo, que habita em nós, que sela todas as tuas promessas em nosso coração, na vida da tua igreja. Senhor, pedimos que perdoes as vezes que temos abafado, entristecido, extinguido a voz do Espírito em nós, pelos nossos pecados, nossa negligência, pela falta do uso dos meios de graça, pela rebelião contra a tua palavra. Senhor, eu quero orar especialmente pelos que aqui estão nesta manhã e que não têm o Espírito Santo e que estão sendo guiados por outro Espírito, que não o Espírito que vem de Ti. Ó Deus, abre os seus olhos, desperta-os, ó Deus, que coisa tremenda ir para o inferno, à sombra de um púlpito, tendo ouvido a ministração da Tua palavra. Ó Deus, abre os seus olhos, torna esta palavra eficaz aos seus corações. E Deus, faz, Senhor, pedimos que sejamos uma igreja
onde teu Espírito habite plenamente, onde ele encontre liberdade para realizar sua obra de santificação e de evangelização do mundo. Pedimos no nome de Jesus. Amém.